Bom dia, Daniel. Bom dia para todos os ouvintes aqui do Primeira Hora. Leandro, já inicio fazendo a pergunta inicial sobre a chuva. Quando que ela vai parar, essa condição de instabilidade, essa chuva persistente? Quando que ela vai parar aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul? Só no decorrer dos próximos dias e mesmo assim de maneira muito gradativa, né? A gente tem aí uma quarta-feira ainda com muita atenção em relação às condições do tempo, porque segue com o céu bastante encoberto. A gente está com muitas nuvens predominando sobre o Rio Grande do Sul como um todo. Uma quarta-feira onde não só a chuva segue, mas ela segue com uma maior intensidade. Então, os altos volumes de chuva que já aconteceram vão permanecer à medida que a semana ela segue falando dessa quarta-feira. Para vocês terem ideia, aqui na região de Camaquã, na Costa Doce, já choveu algo em torno de 100, 180 milímetros em muitas cidades, de 300 a 400 milímetros em alguns pontos do centro do estado. Na verdade, entre 200 e 300 milímetros, muitas cidades do centro, um ou outro ponto chegou até 400 já. Então, é um cenário que ainda tem que ter muita atenção. O que acontece é que nos próximos dias, essa chuva ela vai diminuir de intensidade. Não é a melhor informação, né, que agora seria o retorno de um tempo mais seco, mas pelo menos a intensidade da chuva ela vai diminuindo. Ainda tem instabilidade, ainda tem condições de chuva na quinta e na sexta, mas pelo menos num comparativo com o que vem chovendo, deve diminuir a intensidade. Nós vimos, por exemplo, na região central, fronteira oeste, uma situação de uma chuva, acho que muito expressiva e trazendo danos, porque ela veio acompanhada não só da intensidade, mas também causada pelos estragos, como a chuva de granizo que aconteceu, né? Atingindo muitos municípios também, né? Sim, ainda tem isso, né? Além do fato do volume ser muito elevado por um período curto, a gente teve algumas cidades granizo, e aí destaque principalmente para a região de Livramento, né, na fronteira com o Uruguai, onde a condição lá no início da semana foi de um granizo bem representativo, muita condição né, foi muita pedra ali naquela região, trazendo bastante problemas. Essa questão de trovoadas, descargas elétricas, até mesmo algum granizo, nessa quarta-feira diminui um pouco essa chance, é mais volume de chuva, mas mesmo assim, em algumas áreas essa possibilidade existe. Bem mais pontual, bem menos áreas, mas sempre tem que levar em consideração também essa possibilidade. Bom, para Costa Doce, essa condição de esse combo, né, de temporal, talvez de granizo, eu acho que isso está previsto para a nossa região aqui da Costa Doce? Não podemos descartar, assim, não é a região mais não é a região mais possível a esse tipo de instabilidade, mas as nuvens que passam ao longo dessa quarta-feira, elas têm potencial para provocar alguma trovoada, alguma descarga elétrica. O granizo já é um pouquinho mais isolado, mas numa situação meteorológica como essa, a gente sempre tem que deixar a porta aberta para essas condições, mesmo que sejam pouquíssimas áreas. É importante que a população sempre fique atenta, né? A gente sabe que tem aí as tarefas do dia a dia, mas é importante que as pessoas sempre fiquem fazendo as suas atividades de olho no céu, está percebendo alguma nuvem muito carregada, alguma situação um pouquinho mais intensa, é bom sempre se resguardar. Bom, em relação aos próximos dias, eu pergunto em relação, a gente vai ter já uma mudança já nos próximos dias agora com a chegada do inverno. Será um inverno mais chuvoso, de tempo mais seco? O que a gente tem de prognóstico em relação a isso? É importante dizer que esse começo agora do inverno, no próximo fim de semana, é um começo astronômico. Tá? Isso não vai mudar, não quer dizer porque vai começar oficialmente a estação, que agora a gente vai ter que ter uma situação diferente do que a gente vem vivendo. Porque isso é um começo astronômico, né? Uma questão onde a gente vai ter o solstício de inverno para nós do hemisfério sul, então o começo oficial da estação. Na prática, o inverno já se faz presente no Rio Grande do Sul há uns bons dias, né? Já estamos vivendo o inverno, já estamos dentro da estação, então meteorologicamente isso não vai mudar absolutamente nada com o começo oficial da estação, é só uma questão astronômica. Dentro do período desse início do inverno, a gente está tendo volumes mais altos, mas a tendência é que ao longo da estação, e que a gente está falando de 90 dias, a gente vai ter seus momentos de tempo mais secos, sim. Bom, Leandro, que estamos conversando com o Leandro Puchalski, que é meteorologista da Metsul.com. Em relação agora, falando um pouco mais da região dos vales ali do Taquari, essa chuva intensa que a gente vai acompanhando, ela vai seguir impactando aquela região de lá? O que que a gente tem de informações? O que que se pode esperar em relação a isso? Até porque a gente está acompanhando também, né? Uma situação muito delicada, pegando parte agora também da região metropolitana, né? Vivendo novamente aquele temor das chuvas do ano passado. Eu acho que uma condição assim relacionada ao que nós vimos lá em 2024, eu acho que não se caracteriza neste momento também, né?
Não, não, é natural, né? Por tudo que o Rio Grande do Sul passou, por aquele evento do ano passado, que qualquer não, né? Mas quando a chuva ela aperta de intensidade, é natural que as pessoas tenham esse temor, é natural que as pessoas relembrem tudo que passaram. Mas, assim, cada evento extremo tem a sua característica, né? A gente não tem, dificilmente a gente vai ter na atmosfera eventos que são exatamente iguais. Sempre tem um mecanismo, sempre tem algo que distingue um do outro, que faz com que as consequências também sejam diferentes, né? Então, assim, primeiro ponto, e isso é o mais importante, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o evento do ano passado. Esse é o ponto principal. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, a gente já está tendo problemas, principalmente nessa região central do estado, alguns pontos do vale, porque nesses pontos choveu aí, como a gente comentou aqui no início, né, 300, 400 milímetros em algumas áreas, o que é um volume extremamente elevado, não tenha dúvida, isso vai trazer elevação, já está trazendo, né, elevação de nível de rio, então a gente vai ter algumas enchentes pela parte mais central do vale ao longo desses próximos dias, porque tem rios que respondem muito rapidamente à chuva, já sobem enquanto está chovendo, alguns outros rios são um pouco mais lentos, e esse processo de subida de nível se dá depois, até mesmo muitas vezes depois que a chuva para. Então, é natural que a gente vá ter agora, assim, em algumas cidades aqui do estado, do centro, da região do Vale, algumas enchentes. Mas a proporção é completamente diferente, não tem nada a ver com 2024, porque lá no ano passado a gente teve uma chuva muito volumosa na cabeceira de vários rios que acabam vindo em direção à Grande Porto Alegre, até em direção à região da Lagoa dos Patos, e isso não está acontecendo neste momento, ou seja, a região da Serra não está tendo os volumes tão altos quanto as outras áreas do estado já tiveram, mesmo que ainda vai continuar chovendo ali pela região da Serra, os volumes não são iguais, então assim, a situação ela é diferente dentro de um cenário que é um cenário realmente preocupante, é um cenário difícil, de novo, mas não tem a mesma proporção do ano passado, essa é uma condição diferente. Naquele ano, nós tivemos a chuva mais distribuída, pegando a cabeceira de todos os rios, então, assim, é uma situação bem mais ampla, vamos dizer assim. Agora vem chovendo numa área que eu tenho chamado que é o meio do estado, porque pega desde lá da região de São Borja, na fronteira com a Argentina, se estende mais ou menos na latitude de Santa Maria, Santa Cruz, Cachoeira do Sul, Sobradinho, mais ou menos nessa parte centro-serra do estado, e vem em direção a Camaquã e vem em direção à região da Grande Porto Alegre. É bem esse meio do estado que está chovendo mais. Então, nas pontas do Rio Grande do Sul, tanto na parte mais próxima de Santa Catarina quanto na fronteira com o Uruguai, a situação não está sendo igual, os volumes não estão sendo tão altos. E aqui no ano passado a gente teve o estado inteiro com essa situação. Então, o cenário ele é diferente. É preocupante para o centro do estado, pelo Vale do Itajaí, volta a repetir, pelo Vale do Taquari, volta a ser algo que a gente tem que ter atenção, mas é um cenário diferente. Bom, ele perguntava, vocês noticiaram isso nesta terça, que intensa corrente de jato traz vento forte e energia para formar temporais. Ele pergunta o que foi que acabou formando essa condição desse jato que acabou chegando até o Rio Grande do Sul, como é que ele se formou e qual é o caminho dele para sair do Rio Grande do Sul, para onde ele vai nesses próximos dias? É que assim, ó, essa corrente de jato que a gente chama, que é um vento na atmosfera, na baixa atmosfera, mas é na atmosfera, não é em superfície, então não é vento que a gente percebe, isso acontece lá nas nuvens. Esse jato é um vento que predomina, é uma característica da região. Né? Então, em alguns momentos ele se intensifica, em alguns momentos ele perde força, isso é natural, às vezes ele atua um pouco mais para o centro do Brasil, às vezes ele vem mais em direção ao sul, então esse é um jato que ele acaba sempre aparecendo em determinados momentos do ano mais do que outros, mas é uma característica da atmosfera. Então, esse é o ponto número 1. Ele se intensifica em alguns momentos, né, principalmente quando a gente tem ali uma variação de temperatura, né, quando a gente tem ali massas de ar com características diferentes, com aquecimento. A gente está tendo temperaturas mais altas de Santa Catarina para o Paraná nesses últimos dias, com o ar mais frio do Rio Grande do Sul para o Uruguai, para a Argentina. Então, isso, nesse meio aqui, na atmosfera, acaba gerando esse vento mais forte.
e que atua muito e que ajuda, porque ele vem desde a parte norte do Brasil, então passa pelas áreas ali da Bolívia, Paraguai, e entra em direção à Argentina, e chega, no caso específico desse evento, no Rio Grande do Sul. Então ele traz um ar muito quente e úmido da parte centro-norte do Brasil. Então, acaba vindo em direção ao Rio Grande do Sul e isso acaba alimentando as nuvens e aí a gente tem um cenário propício a elas serem muito carregadas, com grande quantidade de água disponível para a precipitação, que é o que está acontecendo. Para que mude esse cenário, é necessário que, entre essas massas de ar quente e frio que eu comentei, que a massa de ar frio ela seja mais forte e consiga avançar. À medida que isso acontece, esse jato ele vai perdendo força, ele vai se deslocando e aí a situação vai mudando. Então, à medida que começa a entrar um ar mais frio, aí começa a ter uma redução da chuva, começa a ter um retorno de um tempo mais seco. A gente está acompanhando também, né, até as temperaturas um pouco mais elevadas, né, pelo menos um certo abafamento, né, uma chuva, uma certa umidade também, né, eu acho que também isso também está relacionado nessa condição, né? Isso, exatamente, porque é justamente a ação desse jato, né, que ele acaba trazendo a sua característica de um ar mais aquecido, né? Quando a gente fala ar quente, ar frio, não necessariamente a gente está falando aqui de calorão ou de frio, mas na atmosfera, às vezes uma temperatura de 23, 24 graus, ela é uma temperatura alta para intensificar alguma nuvem, para deixar o sistema mais forte. Então, acaba, sim, que interfere. Então, a gente, às vezes, acaba sentindo em superfície. Lembra que eu falei que o jato é em altitude, não é em superfície, mas a gente aqui na superfície, a gente acaba sentindo um pouco um certo abafamento, certa umidade. Não deixa de ser ação desse sistema. Leandro Puchalski, que a gente tem aí pela agora expectativa de um feriado se aproximando nessa quinta e também na terça-feira aqui, especialmente para a região de Camaquã. Esses 5 dias agora que a gente tem pela frente, então, é da condição da instabilidade com pouca presença de sol? De uma maneira geral, sim, porque a quinta-feira, amanhã, a gente segue com o céu encoberto e ainda tem previsão de chuva em determinados momentos, os volumes que começam a diminuir. Na sexta-feira também tem previsão de tempo instável e ainda com condições de alguma chuva ao longo da sexta, um ou outro ponto, uma trovoada, uma descarga elétrica, ainda tem uma instabilidade na sexta. E durante o período do fim de semana é que a gente deve começar a ter mais a presença do sol, o tempo começando a ficar mais seco. Aí a gente vai ter que acompanhar um pouco melhor nos próximos dias, porque na segunda-feira, daqui a pouco a gente pode ter de novo uma pancada de chuva para voltar a tempo seco de novo na terça, e essa instabilidade acontecendo na segunda, que a gente ainda tem que acompanhar melhor, vai ser rápida. E aí na própria terça-feira tem um tempo mais seco. E a tendência, se não mudar, é que a gente tenha muito frio no começo da semana que vem, temperaturas bem baixas de segunda para terça-feira ao amanhecer, melhorando o tempo, mas com bastante frio, tendência que seja por aí nesses próximos 5 dias. Mas, assim, sem muitas mudanças nesse início desses 5 dias, né? Quinta e sexta. Ali de segunda para terça a gente ainda vai ter que acompanhar melhor os próximos dias, mas hoje é o que a gente tem previsto. Seria a tendência daquele frio que vai chegar para o segunda ou terça-feira, que o senhor havia citado, um frio que vai chegar para ficar? Pode ser? Assim, é um frio que, se chegar da intensidade com que ele está se mostrando, é um frio bem acentuado, bem amplo, que pegue boa parte da região. Por exemplo, na Serra, a gente tem temperaturas até possibilidade bem abaixo de 0 grau, e até se aproximar em torno disso, mas positivo até pela região aqui da Costa Doce. Então, isso seria lá no amanhecer de terça. Se confirmar, vem mais ou menos nessa intensidade. Agora, não digo muito para você assim, com toda certeza que isso vai permanecer por muitos dias, porque tem alguns simuladores que voltam a mostrar chuva dentro desse ar frio. Então, ainda está um pouquinho indeciso, ainda não há muito consenso dos simuladores do tempo, a gente ainda vai ter que acompanhar um pouco melhor, a gente está falando aí de terça e quarta da semana que vem, né? Estamos falando aí uma semana para frente, então a gente ainda vai ter que acompanhar melhor o quanto esse frio ele vai acontecer. Hoje, de maneira objetiva, sim, se você me perguntar, eu tenho que te dizer que entre segunda e terça a gente deve ter um frio mais forte, mas eu deixo essa informação ainda em aberto, a gente vai ter que acompanhar melhor, e claro, porque aqui na acústica a gente vai atualizando aí, à medida que a gente vai chegando mais perto. Com certeza. Que até ele questionava, não sei se aquele frio intenso, mas não ou aquele frio que foi muito parecido com as ondas de frio que nós acompanhamos, né? Que foram realmente quase congelantes, né? Não sei se vai ser na mesma condição, né? Mas pode ser algo mais ou menos aproximado, né? Você fala desse ano? Isso, desse ano de 2025.
Olha, o que eu posso te dizer assim de diferente daquele frio, talvez ele seja mais amplo, mais amplo. A gente tem temperaturas baixas em várias regiões. E aí eu não estou falando só do Rio Grande do Sul, estou falando de centro-sul do Brasil. E aí com temperaturas negativas em pontos da serra, e não só da serra. A princípio, se vier na intensidade com que hoje os modelos estão indicando, é um frio daquele tipo para mais, e mais amplo. Então, é uma situação que ainda está aberto, mas é nessa intensidade. Perfeito, Leandro Puchalski, meteorologista da Metsul.com, esclarecendo aqui algumas dúvidas, trazendo previsão aqui para a nossa região, falando de forma mais abrangente também para o Rio Grande do Sul. A gente agradece a sua disponibilidade conosco, eu sei que a sua rotina é corrida por aí. Valeu pela participação, até mais. Eu que agradeço aí a oportunidade, um grande abraço, a gente está aqui na Metsul sempre à disposição aí dos amigos para levar as melhores informações possíveis para o ouvinte. Um grande abraço a todos aí, até a próxima. Um abraço, um bom trabalho por aí.